leitores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cassie e esse é o Estante Pop. Eu não sei vocês, mas eu tenho muita dificuldade em escolher um livro favorito. Raramente eu penso, nossa, esse é o livro da minha vida, porque eu leio muita coisa boa e aí eu não consigo decidir entre um só ou dois que sejam. E aí, nesse vídeo, então, eu escolhi 5 livros que estão entre os meus favoritos. Para continuar, eu já quero pedir para tu deixar o teu like no vídeo. E se tu ainda não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, te inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos, assistir os vídeos que eu já postei aqui. E agora vamos lá. O primeiro livro dessa lista, que está sempre presente quando eu falo dos meus favoritos, é A Menina que Roubava Livros. Esse aqui tem uma história muito especial comigo, porque eu ganhei ele, eu tinha uns 11 anos e eu acompanhava nas revistas que estava sendo lançado sobre o que era a história e eu me interessei muito. Esse livro se passa na Alemanha e acompanha a Liesel. Quem narra a história é a própria Morte. Ela diz que ela encontrou a Liesel 3 vezes, pessoalmente, assim, né, direta, bem próximos, mas que ela acompanha a vida dessa menina, porque ela perdeu a família e ela foi adotada, então, por uma família que cuida dela, mesmo com todas as dificuldades ali de alimentação, de roupa, tudo que a guerra traz, né? E ela é uma criança se desenvolvendo e tentando entender o porquê das pessoas fazerem aquelas coisas, né? E aí ela encontra amigos, ela perde as pessoas que estão próximas, então ela convive com o medo, com todos esses problemas e também tentando encontrar pequenas alegrias, assim, no dia a dia. Ela descobre um refúgio nos livros. E essa história toda do relacionamento dela com os livros, com as pessoas, é feita de uma forma muito sensível. É um livro muito interessante, ele é bem pesado de certa forma, porque a gente acompanha ali a inocência de uma criança que vai se desenvolvendo, né, um adolescente, um adulto. É um livro muito lindo e ele é muito, muito especial para mim. O segundo livro é A Sombra do Vento. Para mim, o Carlos Ruiz Zafón, o autor, é um dos meus favoritos. E A Sombra do Vento foi o primeiro livro que eu retirei em uma biblioteca pública. Até foi o meu pai que fez a carteirinha na época para retirar para mim. Então foi muito marcante. Eu pesquisei e vi que na biblioteca tinha, então eu pedi pro meu pai, ele fez a carteirinha na época e retirou para mim. Eu li e gostei muito. Em A Sombra do Vento, a gente conhece o Daniel Semperi, que é filho do dono de uma livraria. A livraria se chama Semperi Filhos. E eles têm essa livraria muito legal, muito conhecida ali na região, também muito antiga. É um período do pós-guerra civil espanhola. E aí, um dia, o pai dele leva ele no cemitério dos livros esquecidos. E ele, então, encontra um livro chamado A Sombra do Vento, do Julián Carax, e ele fica encantado por aquele livro e ele quer descobrir outras obras do autor. Só que aí ele se coloca em situações sinistras e sombrias. Eu gosto muito dessa história, eu gosto muito dos livros do Carlos Ruiz Zafón. Até quero reler vários desses livros, porque faz tempo que eu li. O terceiro nessa lista de favoritos é O Avesso da Pele. Para mim, foi uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos anos. Em O Avesso da Pele, quem narra a história é Pedro. O Pedro tá organizando as coisas do pai dele, depois do pai falecer. A gente, de início, a gente não sabe bem o que tá acontecendo ali, né? E ele vai contando a história. Volta tanto tempo atrás que a gente fica descobrindo a história da mãe dele, da mãe do Pedro, né? Do Henrique, o pai do Pedro. A construção dos personagens no Avesso da Pele é feita de uma forma que a gente vê a história de pessoas reais.
Não é à toa que ganhou o prêmio Jabuti em 2020, se eu não me engano. Assim, excelente leitura. Livro número 4 é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Nessa história, Gen Liai é um homem que está em outro planeta, no planeta Keter. Nesse planeta, as pessoas não têm um gênero definido. O gênero não existe do jeito como a gente está acostumado. Por exemplo, se existe uma pessoa que em um momento de reprodução tem o órgão reprodutor masculino, em outro momento essa mesma pessoa pode ter o órgão reprodutor feminino. Isso muda com o tempo. E, na verdade, essas pessoas olham para o Gen Liai como uma criatura muito estranha, porque, para eles, é como se o Gen Liai fosse um pervertido, porque ele sempre está com o órgão reprodutor masculino, né? Sempre está ali presente, podendo ser usado a hora que quer. Então, ele chegou nesse planeta para oferecer uma participação numa aliança entre planetas, mas quem se sente excluído ali é ele o tempo todo. Ele enfrenta o preconceito dessas pessoas, né? As pessoas olham para ele de um jeito estranho, as pessoas não entendem quem é ele. E é tão interessante a história porque invertem-se tantos papéis que no nosso planeta nós estamos acostumados a ver de um jeito. E aí, às vezes, as pessoas que não conhecem muito sobre ficção científica ou não conhecem quem é a Ursula Le Guin, pode pensar, nossa, esses livros modernos que inventam essas coisas de não ter gênero e tal. Gente, esse livro é de 1969 e a autora não usou gênero no texto original, né? Aqui foi traduzido como ele e tal, por falta de palavras no vocabulário, e até uma das coisas que é comentada aqui no início do livro, né? Tem as notas, mas é tão interessante porque, assim, como nós estamos acostumados a ver pessoas diferentes. E aí não só na questão de sexualidade, né? Mas o fato de ser um estrangeiro. Ali, naquele planeta, o Gen Liai está vivenciando essa experiência de ser um estranho. Ele não é bem-vindo em muitos dos locais. Ele é atraído por pessoas que ele achava que estavam do lado dele. Então, enquanto ele tá indo lá, até com uma ideia assim bem colonizadora, quem recebe ele não tá aceitando aquilo, não, tá no meu planeta, é eu que mando aqui. Então, é muito interessante toda essa construção, porque a gente consegue relacionar essa ficção científica de A Mão Esquerda da Escuridão com vários momentos da nossa história. E, se eu não me engano, foi a Ursula Le Guin mesmo que disse que a ficção científica, ela não fala de coisas do futuro ou de coisas imaginárias, mas ela descreve aqui o presente, né? Então, um livro de 1969, mas que é super atual. Ele tem uma narrativa, assim, bastante lenta, sabe? Não é uma coisa assim, ai, nossa, quanta ação, né? É uma jornada. Quando a gente conclui essa leitura, a gente pensa, nossa, que história interessante, é tudo muito bem construído. Não é à toa que é um clássico, é premiado, é reconhecido, é uma das obras mais importantes da ficção científica, principalmente, né, no último século ali. Então, assim, se vocês gostam de ficção científica, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou usar agora. É uma leitura obrigatória, tá? É muito interessante mesmo, tá? Sério. Mão Esquerda da Escuridão, ótimo. E o livro número 5 é Frankenstein. Também é ficção científica. É considerado por muitas pessoas como o primeiro livro da ficção científica. Eu fiz um vídeo sobre a história da ficção científica. Vou deixar num card aqui para vocês assistirem. Nessa história nós temos o Dr. Victor Frankenstein e ele tem uma ambição de criar uma pessoa, de criar uma pessoa igual a todo mundo. Só que
é claro que ia ter problemas isso aí, né, consequências. Quando o Dr. Victor Frankenstein percebe o que ele fez, ele fica horrorizado, abandona a criatura, não quer mais saber. O que acontece com uma pessoa que é rejeitada, abandonada, odiada? Ela pode ficar triste, ela pode, né, ficar desesperada. E a criatura, então, tem essas demonstrações de sentimento, de angústia, sobre a sua própria condição. Só que chega em um ponto que a criatura fica raivosa. Então, primeiro ele procura a aceitação e depois vingança. E aí ele parte nessa jornada de vingança e o Dr. Victor Frankenstein, desesperado, vendo a maldade da criatura que ele criou. Só que a questão em Frankenstein, na obra, é justamente pensar que será que o errado de tudo isso é a criatura? Será que se a criatura fosse amada, cuidada e protegida, ela teria se tornado malvada depois? Então, assim, são questionamentos que podem surgir com a obra. Ela é muito densa, ela é filosófica, ela tem toda essa abordagem de reflexão. Então, são várias coisas na história que contribuem para que esse livro, essa obra, seja realmente um clássico, um livro que a gente precisa ler. E a partir de Frankenstein, nós temos uma leva de obras da ficção científica que foram inspiradas nele. A criatura foi representada em inúmeros filmes, outros livros, séries, HQs, nossa, porque realmente a obra original é incrível. Esses 5 livros foram muito marcantes para mim. E aí agora eu quero ver se tu consegue escolher 5 livros marcantes e deixar aí nos comentários para eu saber. Também deixa o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.